Jesus. Jesus. O pessoal está chegando aí. Gente, não está aparecendo notificação para mim aqui de quem está chegando. Agora que apareceu, o Marcelo acabou de chegar. Marcelo. Agora começou a aparecer notificação para mim aqui, pessoal, da entrada do pessoal aí. O pessoal chegando aí. Quem já estiver chegando, vai marcando seus amigos. Vai marcando aí no comentário, por gentileza, seus amigos. Vai compartilhando, por favor, caso seja da sua vontade. Aqui você não é obrigado a nada, mas se você que sentir no coração de compartilhar, você vai estar edificando a vida de alguém através da palavra de Deus. Meu amigo pastor Luiz Henrique, Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão. Tu é bênção. Deus continue te abençoando cada vez mais, meu irmão, tá? Tu é bênção, saudade de você. Pessoal aí, se quiser compartilhar, gente, tá? Essa live, pode já ir compartilhando, convidando os seus amigos. Já deu tempo pro pessoal ver a Gênesis. Pastora Ana Maria, ela aí, ó. Paz do Senhor Jesus, pastora. Paz, boa noite. Deus continue abençoando a vida da senhora. Nós que aprendemos com a senhora, pastora. Nós que somos seus alunos e aprendemos muito com a senhora. Pode ter certeza disso. Gente, meu celular parece estar meio torto aqui hoje. Mas enfim. Pessoal, compartilha aí. Chama quem você achar que precisa, tá? E vamos compartilhar a Bíblia. São 22 horas agora. Pretendo não me estender muito. Ontem nós falamos 1h e pouca. Acho que foi 1h20 ou 1h40, eu acho, coisa assim, falando. Aqui 1h30, por aí. Né? E hoje eu vou tentar resumir um pouco mais. Né? Mas não vou demorar. Pois bem, pessoal, ontem nós, Denis, a parte do meu amigo, profeta, Deus abençoe. Paz, Denis, Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Ontem nós estamos vindo aí falando sobre o filho pródigo, né? Nós já fizemos 3 lives, 4 com a de ontem. Né? Ontem nós entramos dentro da questão de alguns significados, na questão contextual, falamos sobre o título do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, falamos sobre os 2 públicos que estavam ouvindo Jesus pregar ou ensinar essa parábola. Falamos também sobre os erros, começamos a falar sobre os erros que o filho pródigo cometeu, né? Os princípios que ele quebrou, né? Falamos sobre isso também ontem aqui. Falamos sobre a questão da alfarrobas, que a pastora Ana está aí com a gente aí, também nos ajudou muito, inclusive hoje eu vou falar um pouco sobre as alfarrobas também. Demos aqui também as fontes que nós estamos utilizando aqui para esse estudo, nomes de fontes aí que nós demos, né? Então, enfim, eu acredito que foi bem proveitoso de ontem. Foram 49 pontos, eu chamo de pontos, né? Mas foram 49 pontos aqui mencionados, foram interessantes demais. Eu recebi algumas mensagens no privado depois, de algumas pessoas, alguns amigos, inclusive do meu pastor, também falando aí sobre esse trabalho aqui que a gente está compartilhando essa palavra. Então, eu acredito que tem edificado vidas e tem abençoado pessoas, tá? Gente, quando vocês forem orar, ore por mim, porque já fazem 2 dias que eu não estou conseguindo enxergar da vista direita, não sei porquê. Está doendo muito aqui. E eu boto a mão aqui, ó, eu não consigo ler direito, não consigo ver direito, na verdade. Embaçado, não consigo ver nada.
Eu tenho que procurar um oftalmologista para dar uma olhada na minha vista, que essa aqui, não sei o que está acontecendo com ela. E eu preciso delas. Vamos lá, gente? Gente, nós estamos tratando sobre o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E ontem nós paramos no ponto de número 49, que fala sobre as alfarrobas, né, que os porcos comiam. E nós também explicamos um pouco sobre ela. A pastora Ana está aí, vai me ajudar bastante também. O pastor Rodrigo, acredito que esteja, né, bastante atarefado. Fábio, hoje ele não pode, né, e enfim, são os amigos que estão sempre aí compartilhando as lives e participando delas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, verso de número 16, fala assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, por que eu não estou lendo o texto todo? Porque a parábola do filho pródigo ela é muito conhecida. E para você ter maior compreensão, é importante você estar nessa live com a gente hoje, mas depois você assistir a primeira live dessa fase, tá? Que também vai te ajudar muito na compreensão. Pois bem, o texto vai dizer que o filho pródigo pede ao pai a parte da herança, sai de casa, ali ele quebra alguns princípios que nós falamos sobre na live anterior, ele rompe com alguns princípios, ele quebra alguns costumes, algumas as leis, né? E ele vai para distante, ele ganha rejeição do seu povo, tá? Ele começa a ser muito rejeitado, principalmente pelo público que Jesus está mencionando essa parábola. O sentimento desses homens que ouvem a parábola de Jesus é um sentimento de rejeição para com esse filho pródigo, né? O texto vai dizer que vai haver grande fome na terra em que ele está, e ele vai agora pastar porcos e sente vontade de comer as alfarrobas que os porcos comiam. Ontem nós falamos um pouco aqui sobre alfarrobas, e hoje o ponto de número 50, ele também fala um pouco sobre alfarrobas. Então já vamos dar início aqui lendo a partir do ponto de número 50. Diz assim: as alfarrobas também eram postadas e comidas pelas pessoas. Nós falamos isso ontem, a pastora Ana mencionou muito isso aqui, o Fábio também. Nós falamos isso ontem. As alfarrobas também eram comidas pelas pessoas. Ou seja, os alimentos que os porcos comiam, também algumas pessoas também se utilizavam delas, como até hoje o fazem, né? Deixou bem claro a pastora Ana ontem, junto com o Fábio aqui, tá? Mas só faziam parte de uma dieta de substância em tempos de fome, tá? Por isso, alguns mestres judeus diziam que Israel só se arrependia quando eram forçados a comer vagens de alfarroba, ou seja, quando estava literalmente passando por um tempo de escassez, de grande tribulação, de grande necessidade, tá? Então é mais ou menos isso que eles querem mencionar quando eles dizem que, os mestres judeus dizem que Israel só se arrependia quando eram forçados a comer vagem de alfarroba, ou seja, um nível de humilhação, um nível de dificuldade, um nível em que eles chegavam. Então, era onde eles chegavam ao arrependimento. Aí dá para a gente ter a ideia do filho pródigo, quando a Bíblia diz que ele cai em si. E esse cair em si é reconhecer aonde estou, me arrepender e voltar, né? Ponto de número 51 diz assim: tendo em vista os hábitos alimentares proverbialmente impuros dos porcos, a ideia de comer o alimento deles causaria repulsa nos ouvintes de Jesus. Lembra que eu estou falando muito sobre o sentimento dos públicos que ouvem, que estão ouvindo a mensagem de Jesus? Quem está me acompanhando aí está sabendo, tem visto que eu tenho mencionado bastante sobre o sentimento que Jesus está causando no coração daqueles que estão lhe ouvindo. Então aqui o ponto de número 51 começa dizendo: tendo em vista os hábitos alimentares proverbialmente impuros dos porcos, a ideia de comer o alimento deles causaria repulsa nos ouvintes de Jesus. Ou seja, eles não admitiam a ideia, tá, de sentir esse desejo de comer essas bolotas que os porcos comiam. O fato do alimento dos porcos
despertar o desejo do jovem, também sugere que ele não estava recebendo nenhum salário. Gente, quem fala isso aqui é Champlin. Champlin tem essa ideia de que, pelo menos ele menciona essa ideia no livro dele, tá? E ele tem essa ideia, cadê o livro dele aqui? Deixa eu pegar aqui, o livro de Champlin, tá? Comentário de Champlin, tá aqui, e ele sugere a ideia de que o rapaz, tá, não estava recebendo, por isso, no momento de fome, de escassez dele, ele agora deseja comer. Eu, particularmente, não sei se eu abraço diretamente a ideia, mas eu, particularmente, também não vou dizer que não é, né, até porque eu respeito muito o escritor e o historiador Champlin. Mas ele chega a dizer que o fato do alimento dos porcos despertar o desejo no jovem também sugere que ele não estava recebendo nenhum tipo de salário e que já tinha chegado ao estágio de imundície. Imundície, tudo bem, eu também concordo plenamente com isso, que ele tenha chegado a esse ponto de imundície e por isso, no momento em que ele está na escassez, no fundo do poço, gera nele esse desejo de comer essas bolotas que os porcos comiam. Gente, isso é o final, né? Fundo do poço desse jovem, né? Ponto de número 52 diz assim: seu patrão lhe dava bem pouco. Aqui no ponto 52, tá? Também Champlin chega a mencionar, é o segundo ponto que o Champlin ele aponta aqui. Ele diz que provavelmente ele não estaria recebendo, ou, ponto número 2, ele poderia estar recebendo muito pouco. Fato de simplesmente estar por ali para poder sobreviver. Mais ou menos isso. Uma Marinéia, olha aí, ó, Pai do Senhor Jesus, uma Marinéia, Deus te abençoe, tá? Cadê o povão de Tanguá? Vocês são bênção. Se o patrão lhe dava bem pouco, portanto, só recebia rações de fome ou comidas, porquanto a terra inteira sofria de fome. Ou seja, ele sugere que o patrão estava dando para ele simplesmente alimentos ou rações de porcos para que ele pudesse sobreviver. Tá? Essa é uma ideia que os historiadores passam para a gente dentro da situação em que esse jovem está vivenciando e desperta nele esse desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam. Está tudo no culto. Acabei de chegar. Estava todo mundo no culto, acabou de chegar. Amém, maravilha. Senhora, você é bênção, Marinéia. Vamos lá, gente. Ponto de número 53. Não havia mais recuperação para ele dentro da visão dos judeus. Gente, vocês, como eu vou repetir novamente, lembra que eu estou sempre batendo no sentimento do público, no sentimento do público de Jesus, o pessoal que está ouvindo essa parábola, o que está gerando no coração deles. Aí, ponto 53, agora não é Champlin quem fala, agora como é que é o nome dele? Kenner, que vai falar sobre isso. Ele vai dizer que chegou um ponto que o coração dos judeus, no coração dos judeus já não havia mais esperança para esse homem, para esse jovem, já não tinha mais expectativa nenhuma, não tinha saída mais para ele. A ideia do público de Jesus que estão ouvindo essa palavra, os judeus, não tem mais jeito, acabou para esse menino, não tem mais recuperação para ele. Mas os pontos de número 54 diz: naquele contexto, os filhos tratavam o pai como patrões, donos, senhores, e o pai nunca saía ao encontro dos filhos, e sim, os filhos sempre ao encontro do pai, porque o pai era muito respeitado. Segundo os historiadores, eles vão dizer que nesse contexto o pai tinha um nível de respeito tão grande que quando ele chamava o filho largava tudo o que estava fazendo e ia em direção ao pai. O filho, ao falar com o pai, o filho tratava o pai como seu senhor, né? O filho tinha respeito, reverência com o pai. Então os historiadores chegam a dizer que os filhos tratavam o pai como seus patrões, senhores, e o pai nunca saía ao encontro do filho, era sempre o filho que vinha ao encontro do pai. Tá? Quando o filho precisava, o filho vinha ao encontro do pai. Quando o pai chamava, o filho vinha ao encontro do pai, né? Então esse era o contexto em que eles estavam inseridos, tá? Dentro dessa questão da parábola do filho pródigo. Ponto número 55, o texto vai dizer que ele vai cair em si, tá? Isso aqui é muito claro, como eu já disse, a Bíblia fala sobre isso, todo mundo conhece essa parábola.
A Bíblia diz que ele sente vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, as alfarrobas, mas a Bíblia diz que ele não chega a comer, mas ele cai em si. Eu acho essa parte muito interessante, porque nas primeiras lives que nós fizemos, nas lives das lições, nós tiramos lições daqui, porque a Bíblia diz que ele sente desejo de comer e ele cai em si, logo depois ele cai em si. Isso aqui é interessante, porque na Bíblia não menciona que ele comeu, a Bíblia diz que ele sentiu desejo, né? Ele passa pela tentação do desejo, mas não cede a essa tentação de comer a bolota que os porcos comiam. Ele cai em si, logo ele cai em si e reconhece o ponto em que ele está. E nós falamos também ontem sobre reconhecimento do ponto em que nós estamos. É impossível salvar alguém que ainda não reconheceu o estado em que ela se encontra. Nós falamos sobre isso ontem, né? Caindo ele em si, aí o texto vai mencionar que ele vai olhar para dentro de si, porque cair em si é sair de nós mesmos e olhar de fora para dentro. Carlos, o texto diz, caindo ele em si. O que seria? Alguns acreditam que cair em si é você sair de dentro de si mesmo, tá? Estar diante de si mesmo e olhar para você de fora para dentro, tá? Caindo em si é ter consciência de onde estou, como estou, no estado em que estou, aonde eu cheguei, tá? Cair em si é reconhecer aonde eu estou. Isso é cair em si, né? Então, o texto é muito claro em dizer, tia Leda, paz, irmã Leda, é isso, Deus abençoe. Então, ele cai em si. Isso aqui é muito interessante, porque nas primeiras lives eu falei sobre isso. Meu mestre Fred, Deus abençoe, mano, tamo junto, Fred, tu é benção, meu irmão. Eu falei sobre isso, sobre cair em si, e essa é a dificuldade de muita gente dos nossos séculos, de cantores, pregadores, pastores, ministros. Nós temos essa dificuldade qual? De cair em si. Nós entramos por um caminho que desagrada a Deus, pecamos, erramos e vamos pecando e errando, mas as coisas estão dando certo, a gente prossegue porque achamos que as coisas estão funcionando, mas não temos a capacidade, a maturidade de cairmos em si, de onde estamos. Tem gente que está longe de Deus, mas pelo fato dele estar na igreja, todos os dias, em todos os cultos, ele acha que está bem diante de Deus. Mas, na verdade, o fato de você estar na igreja não define o teu nível de relacionamento com o Deus da igreja, tá? E quando eu falo igreja, eu falo templo, o templo feito por mãos do homem, tá? Então, guarda aí para daqui a pouco alguém chegar aí e falar, não, igreja somos nós, tal, aquele papo todo, então a gente já corta por aqui. Então, muita gente indo à igreja, indo ao templo, aí já acha que o nível de relacionamento dele com Deus está alto, mas na verdade isso não define o teu nível de relacionamento com Deus. Tem hora que a gente tem que parar e cair em si e reconhecer aonde é que eu estou, aonde eu cheguei, né? É a ideia de olhar para dentro de nós mesmos e sabermos em que nível nós estamos. Essa é a realidade, nós precisamos disso. Aí o ponto de número 56 diz assim: aquele que ordena a um homem que conheça a si mesmo, deseja que ele conheça a sua própria alma. Alcebiades é o escritor dessa frase. Ele diz assim: aquele que ordena a um homem que conheça a si mesmo, deseja que ele conheça a sua própria alma. Isso aqui é interessante, porque o homem que conhece a si mesmo, ele conhece a sua alma, o seu íntimo, no mais profundo de si. Isso aqui é interessante demais. Então, amigos, na verdade, não é aquele que te aplaude. Amigos, na verdade, é aquele que te mostra onde é que você está. Amigos, na verdade, não é aquele que bate palma quando você prega bem, quando você ministra bem, mas amigo de verdade é aquele que te faz reconhecer o estado em que você está, a distância em que você está do pai da casa. Esses são os seus amigos de verdade. Ponto de número 57 diz assim: cair em si é olhar para a sua alma e vê-la conforme ela realmente é. Olha isso, que coisa interessante. E não como agora a contemplamos, manchada pela comunhão com o corpo e com as outras misérias. É contemplar com os olhos da razão, em sua pureza original,
E então a sua pureza é descoberta e a sua imagem justa. E a sua imagem justa pode ser contemplada mais claramente, ao passo que a justiça e todas as coisas que temos descritos em nós, é assim que passamos a enxergar a nossa alma. Isso aqui é muito interessante, gente. Eu gosto muito dessa expressão. E nós só estamos falando sobre o cair em si. Eu gosto muito disso, porque existe um momento na nossa vida que a gente tem que cair em si, não só pelo fato de estarmos numa situação degradante, numa situação deplorável, numa situação de miséria. Não. Se existe um momento que a gente precisa cair em si quando nós estamos no auge. Isso é muito importante. Jefferson Valente, meu Deus, Jefferson Valente entrou aí, meu professor, meu mestre, Jefferson Valente, tu é bênção, mano, tamo junto, tu é bênção, dá um beijão no Huguinho por mim aí, tá? Dá um abração na esposa aí, vocês são top. Então, gente, cair em si, para mim, também não é só quando a gente está em miséria. Como assim, Carlos? A Bíblia diz que o filho pródigo vai cair em si quando? Quando ele perdeu tudo, quando ele vai trabalhar cuidando de porcos, quando ele vai desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Aí ele caiu em si. Perceba que esse é um ponto, esse é um lado do cair em si. Quando? Quando a gente perde tudo. Porque tem vezes, tem dias, ou tem um tempo na nossa vida que a gente só vai cair em si quando a gente perde tudo. Já reparou? Se você tem um casamento abençoado, aí começa a ter problema. Aí o que você faz? Não valoriza o teu casamento. Logo você perdeu o seu casamento. Tá? Aqui eu não estou julgando os lados, só estou dizendo que o que acontece. Ok. Então, de repente, você perdeu o seu casamento. Quando você perdeu o seu casamento, aí você vai cair em si e vai perceber quão especial era a pessoa que você tinha ao seu lado. Logo depois de você ter caído, logo depois de você ter perdido. A gente tem mania de cair em si só quando a gente perde as coisas, só quando a gente tem ausência de alguma coisa. Mas eu acho que também tem um outro lado do cair em si. Quando, Carlos? É quando a gente está subindo muito bem. É quando tudo está dando tudo certo. É quando teus projetos financeiros estão dando certo. É quando a sua família está dando certo. É quando a tua vida ministerial está dando certo. Está tudo fluindo, está tudo subindo, tudo indo muito bem, né? Todo mundo te aplaude, tudo que você faz dá certo. Seu nome está sendo soprado, você está sendo aplaudido, sendo reconhecido, tal. Muito bom, que bacana, está tudo dando certo, que legal, né? Comprou teu carro novo, enfim, está tudo dando certo. Está bem empregado, ou está vivendo bem do ministério, enfim, ou é um empresário, então está tudo dando certo. Carlos, essa é a hora também de cair em si? Também é a hora de cair em si. Por quê? Porque se você não cair em si, não sair de dentro de você mesmo e se posicionar do lado de fora e olhar de fora para dentro, se você não enxergar a sua alma do jeito que ela é na essência, se você não perceber as suas limitações, você vai achar que tudo que você conquistou é por mérito próprio. Na verdade não é. Tem hora que a gente precisa cair em si. Existem muitos, eu falo pregadores porque é o meio que a gente está vivendo, ok? Então, existem muitos pregadores, cantores, até pastores, que começou numa igrejinha que não tinha ninguém, né? Então ele estava lá dirigindo o cultozinho dele, com a cadeirinha de plástico e tal, insistindo para o povo ir, com uma obra de Deus, e a Bíblia diz que é o Senhor quem acrescenta. Deus acrescentou, o templo virou gigantesco, né? O ministério cresceu, tem várias pessoas ao seu redor, a igreja tomou uma proporção, agora ele acha que tudo que aconteceu é resultado da mão dele. Isso nós ouvimos da boca de um pastor presidente, que sentado na cadeira do meio, né? Eu posso falar isso porque eu sou raiz assembleana, tá? Então esse pastor também é assembleano, sentado naquelas cadeiras do meio, que é aquelas que tem braço, né? Ele sentado ali, ele disse com a boca dele que ele estava onde estava, tudo pelo esforço da mão dele. Eu fiz por merecer para estar onde eu estou. Poxa, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Esse pastor precisa cair em si. Entendeu?
Por quê? Porque a igreja dele tem um campo enorme, cheio de congregações. Ele chega agora e fala que está onde está por mérito próprio, pelas forças do braço dele, que ele merece estar onde está, pelo amor de Deus. Esse homem precisa cair em si. Pregador que acha que a igreja enche por causa da mensagem, por causa dele, porque ele prega bem, porque ele é famoso. Cantor que acha que a multidão vai por causa dele, tá? O povo veio na igreja por minha causa. Meu irmão, você precisa cair em si. Nós temos aí o exemplo do nosso irmão Thales, nada contra ele, eu gosto muito dele, ouço as músicas dele, né? Mas quando ele veio dizer que ele estava acima da média e tal, que Deus falou um negócio com ele, enfim. O que faltou no Thales naquele momento, Carlos? Faltou cair em si e reconhecer que tudo que ele tinha não vinha dele. Tudo que ele tinha não é porque ele estava acima da média. Tá? Pregadores, como a gente teve o prazer de estar em Santa Catarina, sentado com alguns pregadores, dos Gideões Missionários, jantando com eles lá, pós-culto, e ouvir deles que eles eram, ouvi de um dos pregadores, que ele era um dos melhores do Brasil, o segundo melhor pregador do Brasil. E hoje perdeu família, hoje perdeu carro, perdeu empresa, hoje perdeu tudo. Hoje está pregando nas congregações. Por quê? Porque o cara subiu, mas esqueceu de cair em si e reconhecer que tudo que ele tem, nada vem dele. Eu, Carlos Nascimento, não tenho nada, tá? Não sou famoso, não prego bem, não sou conhecido, enfim, tá? Sou o menor entre todos, mas analise. Se um dia Deus fizer alguma coisa na minha vida, eu preciso todos os dias. Travou aqui para mim, não sei se travou para vocês, mas para mim já voltou, então eu vou continuando aqui. Eu preciso todos os dias cair em si e reconhecer quem realmente eu sou. Então não é cair em si só quando eu estou desejando comer as bolotas dos porcos, mas é cair em si também quando eu estou sentado na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, quando eu estou tirando foto no Cristo Redentor, quando eu estou jantando nos melhores restaurantes da vida, quando a minha conta bancária tem dinheiro. Isso também eu preciso cair em si e entender quem eu sou no ambiente em que eu estou. Tá? Cair em si, na miséria, é reconhecer que eu sou filho. E aonde eu estou não é o meu ambiente. Eu preciso me levantar e sair dali. Tá? Agora, quando eu estou lá em cima, é reconhecer também, cair em si e reconhecer que eu só estou lá porque a mão do Senhor tem me sustentado para estar onde eu estou. Tá, gente? Então, esse cair em si, para mim, é muito importante. Eu acho que o cair em si, ele dá um sermão inteiro. Estou travada. Gente, voltou aí para vocês? A pastora Ana está dizendo que travou para ela aí. Voltou aí, pastora Ana? Fala para mim aí, gente, como é que tá aí? Só sinaliza para mim. Para mim normalizou aqui, mas eu preciso do sinal de vocês aí. A pastora Ana falou que travou. Vê se tu voltou aí para a senhora, pastora. Tá? Vê se está tudo ok aí. Só sinaliza para mim se está tudo ok, para mim dar continuidade aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou continuar falando, mas caso voltou, beleza, eu continuo. Caso não, eu volto aqui e a gente reinicia novamente. Então, esse cair em si tá bom para mim. Mariné disse que tá bom para ela. A pastora Ana, vê para mim se voltou para a senhora direitinho. Tá bom? Gente, esse cair em si, tá? A gente está com um número de pessoas aí. Esse cair em si, só o cair em si, para mim, já dá um grande sermão. Tá? Só, voltou. Evangelista Robert falou que voltou. Tá? Mano, bom ter você aqui, evangelista Robert. Deus te abençoe a tua vida. Esse cair em si, para mim, ele já dá um sermão e tanto. Tá, gente? O cair em si, para mim, já dá um sermão e tanto. Já dá aí 1 hora de pregação limpa. Tá? Jefferson falou também que caiu em si. Jefferson também falou que está normal. Então, por quê? Porque quando a gente olha para Davi, no meio do adultério, que Natan chega e fala com ele, o que ele faz? Ele cai de joelho e diz: Senhor, perdoa-me porque eu pequei. Tá? O que é isso? Reconhecimento. É cair em si. É reconhecer o estado em que está. Tá, gente? Então, assim, Sansão, quando ele está cego, com as 2 colunas, segurando nas 2 colunas, o que ele faz? Senhor, só mais uma vez. Entendeu? O que é isso? Cair em si, reconhecer aonde é que eu cheguei. Tiago Sobral, meu irmão, tamo junto, meu irmão. Então o que acontece? É o reconhecimento. Pedro, quando ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Aí ele olha e fala: Senhor, tu sabes. O que é isso? Ele reconheceu, caiu em si que ele mesmo não se conhecia. Então isso tudo, gente, quando ele grita para Jesus e diz assim: Senhor, afaste-te de mim. Por quê? Porque eu não sou digno da tua presença.
Lembra disso, como Jesus fala para ele da questão da pesca, aquele negócio todo? O que é isso? É reconhecimento de quem é, gente. Tá? É a gente olhar para dentro de nós mesmos e entender quem nós somos. Tá? Então, eu acho que precisa disso. Se nós pegarmos só essa frase do filho pródigo, que o texto diz, e ele caindo em si. Ah, gente, pelo amor de Deus, só aí a gente já tem um sermão. Por quê? Porque ele só cai em si quando perde. Então aí a gente já tem uma linha de raciocínio. Pessoas que só vão cair em si depois que perderem. Depois que perder o ministério, depois que perder a família, depois que perder o emprego, depois que perder a saúde. Entendeu? Aí vai cair em si. Caramba, tem que fazer dieta, meu Deus, tem que mudar minha alimentação. Quando? Quando está na cama de hospital? Aí, meu filho, é tarde para cair em si. Então tem que pensar. Né? E o cara que precisa cair em si? Quando? Quando está andando de Evoque, está andando de BMW, entendeu? O cara quando está com mansões, o cara quando está pregando em todos os países do mundo, entendeu? Esse cara também precisa cair em si. Cair em si para entender que ele não é nada. Ele só está ali porque Deus colocou ele ali. Então, tanto quem está em cima quanto quem está embaixo precisa reconhecer e cair em si. Cair em si é parte do nosso dia a dia. Tá, gente? Então, só isso quer dar um sermão. Lendo novamente o ponto de número 57 para a gente pular para o ponto 58. Tá? O ponto 57 diz: cair em si é olhar para a sua alma e vê-la conforme ela realmente é. Ok? E não como agora a contemplamos, ou seja, como estamos nesse estado, tá? Aí ele diz, manchada, como está a sua alma? Manchada pela comunhão, pela ausência da comunhão com o corpo e com as misérias desse mundo. Esse é o estado da alma, tá? Mas nós precisamos olhar e revê-la como ela realmente é, e não como esse estado. É contemplar com os olhos da razão, em sua pureza original. Isso é cair em si, olhar para dentro da alma. E então a sua beleza, ou seja, a beleza da alma é descoberta. E a sua imagem justa pode ser contemplada mais claramente. Ao passo que a justiça e todas as coisas que temos descritos em nós, que Deus plantou em nós, é assim como? Olhando para dentro de nós, caindo em si, reconhecendo quem nós somos. É assim que passamos a enxergar a nossa alma de verdade. Tá, gente? Então, cair em si, para mim, é fundamental. Tá? Precisamos cair em si. Pastora Ana, não sei se ela voltou aí, como é que está a internet dela lá. Se ela voltou, Pastora Ana, dá um sinal para a gente aí. Tá? Gente, estou muito feliz. Tem gente nova aqui, o Tiago Sobral está aqui. Tá? O Valdeci Ferreira também está aqui com a gente. Deus abençoe tua vida. Tem um povão aqui novo com a gente. Marinéia está sempre aí com a gente. Marinéia, você é 10, estamos juntos. Tá? Ponto de número 58. Tá? Ponto de número 58 diz assim: esse pródigo caiu em si mesmo, reconheceu o seu eu e viu os próprios males e percebeu claramente que os seus males o haviam conduzido àquelas misérias circunstanciais. Jefinho também está aí, tá? O Jefferson Valente, meu amigo, meu professor, meu mestre. Tá? Gente, lendo novamente ponto 58, que eu achei interessante. Esse filho pródigo caiu em si mesmo, reconheceu o seu eu. Ó, coisa interessante. Nós precisamos disso, gente. Viu seus próprios males e percebeu claramente que os seus males o haviam conduzido àquela miséria circunstanciais. Ou seja, ele reconheceu, olhou para si mesmo, viu aonde estava e percebeu que as suas atitudes, os seus males haviam colocado ele aonde está. Aqui vai uma palavra para o teu coração. Existem muitas pessoas que estão julgando a igreja, culpando o pastor, culpando o membro, culpando pregação, culpando a igreja para não estar dentro da igreja. Eu não sou crente por causa disso, daquilo e outro. Eu saí da igreja por causa disso, daquilo outro. Eu não vou mais na igreja por causa disso, daquilo outro. Na verdade, o que falta é você cair em si. O que falta é você olhar para dentro de você e perceber que você não está indo, que você está distante, não é por culpa dos outros. Você está distante por culpa de você, por sua própria culpa. Ou seja, isso é resultado de quem você realmente é, das suas atitudes. Tá, gente?
das suas atitudes. Não é culpa dos outros. As pessoas não têm culpa de onde você chegou. A gente precisa ter consciência disso. Por quê, Carlos? Porque todas as vezes que você culpa alguém por causa do seu fracasso, logo, você jamais sairá do seu fracasso. Por quê? Porque você está colocando o seu fracasso na mão de alguém. E essa pessoa que você colocou o seu fracasso na mão dela, ela não tem responsabilidade com você. Logo, ela não tendo responsabilidade com você, ela não vai trabalhar para te tirar desse fracasso, porque não é responsabilidade dela. Quando você reconhecer que o seu fracasso é responsabilidade sua, você vai ter a responsabilidade de tomar uma nova atitude para mudar o quadro da sua vida. Então você não está na igreja por culpa sua. Você não vai para a igreja por culpa sua. Tá? Aí a gente está botando culpa no governo, por exemplo. Aí alguém vai dizer, tá difícil arrumar um emprego, tá difícil arrumar um emprego. Por que tá difícil arrumar um emprego? Porque eu boto currículo e não consigo. Tá tudo bem. Agora vamos parar e vamos analisar o seu currículo. Será que o seu currículo tem qualificação suficiente para você entrar na vaga que você está se candidatando? Não. Então você nunca vai entrar nela. Tá? Até porque Deus também é justo. Então a gente precisa entender. Alguém vai dizer, mas Deus colocou José como governador do Egito e não tinha vaga para José, para governador, e Deus criou uma vaga para José. Tudo bem, mas só que quando Deus cria uma vaga para José que não existe no Egito, a gente precisa entender o quê? Que José estava totalmente qualificado. E não foi Deus quem falou que José estava qualificado, porque Deus já havia trabalhando na qualificação de José. Quem foi que disse que José era qualificado para assumir a vaga de governador? Foi o próprio Faraó, que proporcionou a vaga para ele. Então a gente precisa entender isso. As qualificações te abrem portas que a sua ausência de qualificação jamais abriria. Então não coloque culpa nas pessoas, tá? Aí, o evangelista Robert disse assim, é mais fácil culpar alguém, né, Carlos, do que cair em si, que somos nós mesmos. É isso aí. Entendeu? O evangelista Robert disse certo isso aí. É muito mais fácil. Aí a gente bota a culpa em quem? Em presidente. A culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro. A culpa é da igreja, a culpa é do meu marido, a culpa é de não sei quem. Tudo bem, a culpa é do seu marido, mas você já pensou em ser uma esposa diferente? A culpa é da tua esposa, mas você já pensou em ser um marido diferente? Então acontece, às vezes a culpa está em nós mesmos. Tá? E a gente só vai reconhecer isso quando nós cairmos em si. Então para de colocar na mão dos outros a responsabilidade que é sua. Tá? Mas eu sou fraco, eu estou fraco espiritualmente, não consigo buscar Deus porque eu era uma bênção na mão de Deus, eu era uma tocha humana na igreja, mas aí me feriram e eu enfraqueci, nunca mais consegui. Meu irmão, não é a palavra, não é a tapinha nas costas que deixa a gente fervoroso. O que deixa a gente fervoroso é oração, jejum e palavra. Então ninguém faz isso por você, ninguém vai orar no teu lugar, ninguém vai jejuar no teu lugar, ninguém vai ler Bíblia no teu lugar. Quem tem que fazer é você. Enquanto você não assumir o teu posicionamento, cair em si e entender que a responsabilidade é sua, meu irmão, nada vai acontecer. Você vai continuar patinando, andando na mesma situação que você está, tá? Vou compartilhar 1000 vezes porque é forte demais. Marinéia é terrível. Entendeu, gente? Então fica aí uma dica pra gente, ok? Vamos lá, pontos número 58, só para a gente relembrar aqui. Esse pródigo caiu em si mesmo, reconheceu o seu eu, viu os seus males e percebeu claramente que os seus males o haviam conduzido àquelas misérias circunstanciais. E esse reconhecimento operou nele. Olha que coisa extraordinária isso aqui. O reconhecimento operou nele. Gente, escuta isso. Tá? O reconhecimento não trabalha na vida de quem está perto de você. O reconhecimento trabalha na sua vida. Cair em si não muda quem está à sua volta. Reconhecer que você é o culpado, que você é o responsável, não muda tua esposa, não muda teu marido, muda você. Então aprenda isso, cara. Aprenda isso em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Cair em si não muda as pessoas, muda você. Mas eu já reconheci que estou errado e fulano não muda. Tá, mas você não reconheceu que estava errado para mudar fulano. Você reconheceu que estava errado para mudar você mesmo. Entendeu? Então o seu reconhecimento dos seus erros muda você, não muda os outros. E esse reconhecimento operou nele. O arrependimento. E o arrependimento fez ele mudar de atitude. Entendeu, gente? Entendeu? Pega isso aí para o teu coração. Ponto de número 59. O texto diz assim: levantar-me-ei. Aqui é a parte em que ele está com o desejo de comer a comida que os porcos estão comendo. E ele agora, a Bíblia diz que ele cai em si. Logo depois que ele cai em si, ele agora começa a projetar. E o que ele vai projetar? Levantar-me-ei.
Olha que coisa linda. É o que está na mente dele. Depois dele entender quem ele é, aonde eu estou? Rapaz, perdi tudo. Tô duro. Eu vim da casa do meu pai rico, cheio de dinheiro. Agora tô duro, na miséria, comendo bolota de porcos, querendo comer bolota de porcos, pastando porcos. Rapaz, aonde é que eu estou? Reconhecer o estado. Aí depois, esse olhar para dentro de si, ele agora vê quem ele é. Quem? Sou filho. Sou filho. Tá? E não sou eu que estou dizendo, é ele quem vai dizer isso. Tá? Ele reconhece quem ele é no estado em que ele está. Isso aqui é lindo. Gente, por isso que eu estou falando. A pregação sobre reconhecer, sobre cair em si é lindo demais. Porque o cair em si te faz reconhecer o estado de miséria em que você está, mas também faz você reconhecer quem você é na sua essência. Ou seja, eu sou filho, eu posso estar caído, posso estar destruído, posso estar em pecado, eu posso estar na miséria, posso estar distante, posso não estar indo à igreja, eu posso estar fraco, mas eu sou filho. Eu sou filho. O cair em si me faz reconhecer quem eu sou. Eu sou filho. E é ele quem fala isso. Isso aqui é bom demais, gente. Aí quando ele cai em si e reconhece que ele é filho, independente do estado em que ele está, ele é filho. Independente da tribulação que você está passando, independente da aflição que você está passando, independente da luta que você atravessa dentro da tua casa, independente do estado do teu casamento, independente da tua fé, independente de como você está, orando pouco, jejuando nada, lendo a Bíblia muito menos, independente do estado que você está, você tem que ter consciência e cair em si e reconhecer o quê? Sou filho. Já que eu sou filho, tem possibilidade de mudança. É só falar com o pai, é só se voltar com o pai. Entendeu, gente? Então vamos lá, ponto 59. Ele caiu em si e diz assim, levantar-me-ei. Isso aqui é lindo demais. Sem dúvida, ele pensava no conforto da casa do pai. É o ponto 59. Entretanto, naquele momento, ele quis muito mais sossego para a sua alma do que conforto para o seu corpo. Olha que coisa linda. Sem dúvida, ele pensava no conforto da casa do pai. Entretanto, naquele momento, ele não quis mais o sossego, muito mais. Ele queria muito mais sossego para a sua alma do que o conforto para o seu corpo. Isso aqui é lindo demais. Por quê? Porque tem gente que pregava, cantava, fazia, acontecia, era pastor, era não sei o quê, se desviou. Aí depois que está na miséria, alguém diz assim, está voltando para ter cargo, está voltando para voltar a pregar, para voltar a cantar, para voltar a tocar, para voltar a dirigir. Mas você vai conversar com a pessoa, ela está dizendo, não, só quero descanso para minha alma, só estou voltando porque eu sei que o melhor lugar para minha alma descansar é aos pés do Pai, é na presença do Pai. Olha que coisa linda, gente. Ele reconhece que a casa do Pai tem conforto, mas o que ele mais precisa agora não é do conforto da casa do Pai, mas é a paz, o sossego para a sua alma, que só na casa do Pai, que só a presença do Pai pode proporcionar para qualquer filho. Pega isso aí pro teu coração, meu irmão. Ponto de número 60. Ele enfrentou, olha isso, ele enfrentou, afinal, a sua miséria e reconheceu a causa da mesma. Lembra do que a gente está falando aqui? Ele reconhece a causa da miséria. Olha que coisa interessante. A gente diz assim, tô duro, não tenho dinheiro, meu Deus, que situação. Eu, Carlos Nascimento. Ai, Senhor, reclama, meu Deus. Tá, mas vamos lá. Você tá duro? Tô duro. Tá sem dinheiro? Tô sem dinheiro. Tá cheio de dívida? Tô cheio de dívida. Não tem como pagar? Não tem como pagar. Tá bom. Mas de quem é a culpa? Quem foi que fez a dívida para você? Quem usou o cartão de crédito? Quem foi no shopping? Quem foi nas pizzarias? Quem foi nos restaurantes? Ai, estou muito gorda, estou gordo demais. Ai, meu Deus, essa roupa não cabe mais em mim. Tá, tudo bem, mas não fui eu que botei comida empurrada na tua boca. Foi você. Quem comeu foi você, filho. Quem comeu foi você. Aí o cara reclama do câncer no pulmão. Ah, eu estou com câncer no pulmão, essa doença maldita. Peraí. Mas quem comprava as carteiras de cigarro? Quem fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia? Não fui eu, foi você. Então, esse cair em si faz ele reconhecer a causa real da miséria. Qual é a causa real da miséria?
Eu, um dia, dentro da casa do Pai, decidi abandonar o Pai e cuidar da minha própria vida, achando que eu poderia sobreviver melhor longe da casa do Pai, da presença do Pai. Tá, qual é a causa da miséria? Foi eu ter saído de lá, da casa do Pai, me afastado da casa do Pai. Esse é o motivo da minha miséria. Eu estou onde estou porque eu saí da casa do Pai, pedi o que era meu, porque eu julguei que na minha mão era melhor do que na mão do Pai. E as suas coisas nunca serão melhor na tua mão do que na mão do Pai. Na mão do Pai sempre será muito melhor do que na tua mão. Teu casamento será melhor na mão do Pai do que na tua mão. Teu emprego será melhor na mão do Pai do que na tua mão. Tua empresa vai ser melhor na mão do Pai do que na tua mão. Teu filho vai ser melhor na mão do Pai do que na tua mão. Aprenda isso, meu irmão. Deus cuida melhor do que a gente. O evangelista Robert disse assim: é forte essa palavra, meu amigo Carlos. Deus te abençoe sempre. Amém, meu irmão. Obrigado. Boa esta palavra que estamos ouvindo. Amém, meu mano. Tamo junto. Vamos que vamos. Entendeu? Aí ele diz, e ele enfrentou, afinal, a sua miséria e reconheceu a causa dela. Ok? Aí ele diz, e ele levantou a voz e falou. Isso, ele fala isso para ele mesmo, dentro de si, tá? Com as atitudes, ele fala isso dentro de ti. As atitudes mostram no interior dele. Qual é a voz, Carlos? Ele levantou a voz e falou: não nasci para esse opróbrio, não nasci para essa miséria. A atitude dele revela a voz que grita dentro do seu interior. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para estar aqui. Eu não nasci para estar. Eu lembro que uma vez eu me desviei, né, da igreja. Aí frequentava Ita-show, Nova Show, Via Show, tudo quanto era show, Brasa Viva, Brasa Show, tudo estava lá. E enfim, frequentando casas noturnas e maior prostituição. Eu lembro do dia que eu estava dentro da Ita-show, com balde de Antártica no meio das pernas, com 2 latas na mão, né? Peguei a lata de Antártica, botava uma aqui, isso aqui, botava uma lata de Antártica aqui e a outra aqui em cima, né? Aí esvaziava de cima, botava de baixo vazia, de cima cheia e ia embora. A madrugada toda ali. Até que um dia, Jesus entrou dentro da Ita-show. Jesus foi dentro da Ita-show. Chegou no meu ouvido e me disse assim: sai daqui, porque aqui não é o seu lugar. Gente, naquela hora as latas caíram no chão, entrei em desespero, queria ir embora a pé de madrugada, fui embora para casa, chorando, fui para a igreja no outro dia, isso era um sábado, no domingo à noite eu estava na igreja, sentei lá, de repente quando o pastor fez o apelo, eu comecei a tremer todo, me tremendo e chorando, o pastor fazendo apelo e eu chorando, meu corpo tremendo, e quando eu fui ver eu estava com a mão para cima, lá na frente do altar, chorando e voltando para Jesus. Por quê? Porque Jesus me fez reconhecer que aquele lugar que eu estava, eu não havia nascido para aquele lugar. Eu não nasci para casa de prostituição. Eu não nasci para casa de show. Eu não nasci para casa noturna. Eu não nasci para garrafas de cerveja. Eu não nasci para viver em prostituição cada dia como uma mulher. Eu não nasci para estar em roda de amigos em noitadas. Eu nasci para estar no altar. Eu nasci para estar no altar. Fazendo o quê? Edificando vidas através da palavra de Deus. Entendeu, gente? Então pega essa palavra para o teu coração. É reconhecer que o lugar que você está, você não nasceu para isso. A miséria que você se encontra, você também não nasceu para ela. O estado em que você está atravessando, você não nasceu. Essa miséria que às vezes a gente passa, não tem compra em casa, não tem dinheiro para pagar, não tem roupa direito, não tem nada. Deus olha para a gente e diz: você não nasceu para isso. A gente precisa reconhecer isso. Eu não nasci para viver nessa miséria. Orar a Deus e ter disposição para trabalhar e pedir a Deus para abrir portas, abrir caminhos na nossa mente para que a gente saia desse estado de miséria. Tanto espiritual, tanto psicológica, porque as pessoas às vezes entram no estado de depressão e começam: eu não sou nada. Eu já passei por estado de depressão 2 vezes, tá? Tentativa de suicídio e tudo. Um dia eu vou fazer uma live só contando meu testemunho. Então pega aqui,
Na depressão a gente começa, não sou nada, não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus, não sei o que, não sei o que lá. A gente começa nesse estado de depressão. Eu posso falar porque eu já vivenciei isso. Tentativas de suicídio já passou na minha voz, na minha cabeça, eu já peguei o que tinha que pegar, peguei corda, peguei faca, enfim, um dia eu conto sobre isso com vocês. Então acontece, mas eu precisei reconhecer quem eu era, tá? Então você precisa reconhecer que você é filho, você precisa saber que esse ambiente de caos, de depressão, de crise de ansiedade, não sei o que lá do pânico, isso não é o seu ambiente, você não nasceu para isso, você não nasceu para estar aí, você precisa reconhecer isso e sair daí de onde você está. Esse negócio de mulher, tá chorando, eu sou feia, eu sou gorda, meu cabelo é ruim, não sei o que lá. Homens que não conseguem se valorizar, homens que apanham de mulher, e a gente sabe disso, tem homem que apanha de mulher dentro das igrejas, entendeu? A gente ouve testemunho disso, não é testemunho, é testemunho, né? É um desabafo. O cara que apanha da mulher, o cara que sofre com essas questões, não tem autoridade dentro da casa dele, não é reconhecido como homem. Então o cara fica... Você precisa entender que você não é isso. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser homem, cabeça da casa. Para quando a coisa apertar, você pegar a tua família, botar para trás de você, sabe, fazer igual a Jacó. A Bíblia diz que Jacó pegou a família dele e botou para trás dele e disse, deixa comigo, você é o homem. Deus te chamou para isso, entendeu? E você, mulher, tem que entender o seu valor. Olhar no espelho e dizer, não, sou linda. É isso aqui mesmo, ó. Sou linda, meu cabelo é bom, por mais que não seja, entendeu? Mas você tem que ir ver, você tem que reconhecer alguma coisa, entendeu? Porque se você não reconhecer, ninguém vai te reconhecer, filho. Então você precisa se olhar dessa forma, entendeu? Esse também é o espírito do Caim em si, tá? Esse é o espírito do reconhecimento. Porque eu sempre falo quando eu prego, quando Deus me motiva a falar, né? Quantas humilhações eu passei por ser negro dentro das igrejas. Muitas humilhações por ser negro. Coisas pesadas. Imagina onde eu estaria agora, né? Se tivesse baixando a minha cabeça. Não. Hoje, aqueles que me desprezaram, me chamaram de macaco, de negro, de não sei o quê, me humilharam por eu ser negro, não me deram oportunidade nas igrejas por ser negros, me botaram para fora, entendeu? Famílias que não me receberam como membro delas a nível de relacionamento dentro da família, porque pela minha cor da minha pele. Hoje todos eles sentam para me ouvir. Todos eles hoje param para me ouvir. Eu vou pregar na igreja, de vez em quando tem um lá. Aí Deus fala, lembra dele? Lembro, aquele lá que te humilhou porque você era negro, lembra dele? Aí ele sentado para te ouvir. Entendeu? Então o que acontece? Se eu tivesse baixado a minha cabeça, onde eu estaria uma hora dessa? Então você também precisa levantar a tua cabeça e reconhecer, eu sou filho. Mas eu sou branco do olho verde. Beleza, você é filho. E eu sou negão de olhos castanho escuro. Mas sou filho. E aí? Sou filho, somos filhos, filhão. Por quê? Porque a história do filho pródigo começa assim. Um pai tinha 2 filhos. Repito, um pai tinha 2 filhos. Dá para você entender a dimensão espiritual do início da parábola? Um pai tinha 2 filhos. Dá para você entender essa dimensão? Tanto que Jesus tem 2 públicos quando está ouvindo a mensagem, a parábola, e tanto que ele está falando sobre diferença, como o pai é um só. Filho pode ser 2, branco, preto, magro, gordo, feio, bonito, mas o pai é um só. Então aprenda isso, para de se diminuir e entenda que o pai dele também é o seu pai. Tá bom, gente? Deus abençoe a tua vida. Vamos que vamos. Ponto de número 61. Ponto de número 61 diz assim, ele levanta e age, retornando, mudando a direção do seu caminho. E ao final da sua história, isso aí. E ao final da sua história. Beleza. Repetindo no ponto número 61, que eu li de uma forma que não devo compreender. Ele levanta e age retornando, mudando a direção do seu caminho e também da sua história. É isso aqui. Tá? Então entenda, ele pensou, ele caiu em si, reconheceu onde a miséria que estava, reconheceu quem ele era dentro da miséria que ele estava, aí ele tem na mente agora um desejo, no coração dele, na alma dele, qual? Levantar-me-ei. Então, ele não só pensa, ele age. Olha o que o 61 diz, ele levanta e age.
retornando e mudando a direção do caminho e também o final da sua história. Então entenda, gente, isso aqui é interessante demais, a gente precisa entender isso aqui. Não é só você pensar, é você fazer. Tá? Ah, eu vou fazer dieta, vou fazer dieta. Você não faz? Isso é nosso, tá? Isso é nosso, é eu e você, tá? Isso é culpa nossa. Nós fazemos isso. Se você não fizer, não vai ter resultado. Então não é só pensar, é fazer. Ah, vou orar. Não, vai orar mesmo. Levanta e faz. Foi o que ele fez. Ele agiu. Por quê, Carlos? Porque o que traz resultado não são os pensamentos, são as ações. O que promove o resultado não são os pensamentos, são as atitudes, tá? Que são resultados dos meus pensamentos. Ok? Então grave isso aí pro teu coração. Gente, só sinaliza para mim. Tá dando para entender? Tô falando muito rápido. Vocês não estão pegando direito. Como é que tá aí? Tá conseguindo compreender tudinho? Sinaliza aí para mim aí. Carlos, estou entendendo. Tá dando para entender sim. Sinaliza para mim aí, por favor, no comentário, tá? Eu vou ler aqui e depois eu leio o comentário de vocês aí se tá dando para entender. Tá bom, gente? Ponto número 62. Em vista da dimensão do pecado do filho e do desperdício de 1/3 dos seus bens, ou dos bens do pai, é possível que os ouvintes mais severos de Jesus vissem a volta do filho pródigo não como um ato de humildade, mas como de inacreditável presunção. Tá show. A Mariné disse, tá show. Gente, ponto 62 aqui. Agora a coisa vai mudar o clima da parábola. A parábola começa a mudar o clima aqui. Isso aqui é muito interessante. Ponto número 62. Presta atenção nisso. Em vista da dimensão do pecado do filho pródigo, ou seja, olhando para o pecado, para a dimensão, muito bom, meu irmão. Deus te abençoe. Valdeci, amém, meu irmão. Tamo junto. Em vista do pecado, ou seja, olhando para o pecado do filho pródigo, valeu, Robert. Olhando para o pecado do filho pródigo, tá? Do pecado desse filho e do desperdício dele com 1/3 parte do bem dos pais. Ou seja, ele pega 1/3 parte de tudo que o pai tinha e ele vai desperdiçar. Então, olhando para tudo que ele fez de errado, tá? Olhando para tudo que ele fez de errado e olhando para o desperdício que ele fez com o que era do pai, do suor que o pai batalhou para trabalhar, para conquistar, é possível que os ouvintes mais severos de Jesus vissem a volta do filho pródigo. Olha isso. Lembra que eu estou falando do público, dos dois públicos de Jesus no início dessa parábola? Quando Jesus está contando, ele está gerando sentimento no coração. Ele está extraindo o sentimento do coração das pessoas. Então, o historiador aqui está dizendo que, tendo em vista a gravidade de tudo que o filho pródigo está fazendo, os ouvintes de Jesus, quem está ouvindo a parábola, os mais severos, estão olhando para ele, estão vendo a volta dele para casa, não como um ponto de humildade. Ou seja, rapaz, que humildade do menino, reconheceu, não é que o garoto está voltando? Que coisa linda. Isso é humildade, reconhecer que estava errado e voltando. Os mais severos, os ouvintes mais severos de Jesus, e não estão vendo dessa forma, mas de inacreditável presunção. Olha como é que eles estão traduzindo a volta do rapaz. Isso é presunção, isso é humilhação. Isso aí que ele está fazendo não é humildade, não. Não é por não. Ele está humilhando o pai. Isso é presunção, isso aí é interesse. Essa é a forma. Ele só está voltando porque chegou onde chegou. Entendeu? É a mente de quem está ouvindo. As pessoas que estão ouvindo a parábola já rejeitaram. O povo da aldeia desse homem não receberia ele nunca, do filho pródigo. Nunca. O pessoal da comunidade dele nunca receberia ele, gente. Já rejeitaram. A volta dele é um insulto para a comunidade e para o pai. Seria, né, para o pai. Então todo mundo olha e diz, isso aí é um insulto. Ele voltar, jamais, não tem como. Então entenda, eu quero que você entenda o sentimento do público de Jesus, o sentimento do filho pródigo e agora o sentimento do pai. Entendeu, gente? É a gente compreendendo, a gente está aqui tirando a carne toda dessa parábola. Toda não, porque tem muitas coisas ainda que eu não consegui estudar para passar para vocês. Tá? Então, mas essa é a visão dele concernente à parábola. Tá?
Essa é a visão que eles têm concernente ao filho pródigo, melhor dizendo. Ponto de número 63, e já vai dar 10 horas, vai dar 11 horas, e eu já vou estar encerrando já, gente. Daqui a alguns minutinhos já estou encerrando. Ponto de número 63. Não sou digno. Lembra o que ele diz? Não sou digno de ser chamado teu filho? Quando ele fez, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra disso? Não sou digno. Ponto de número 63. Não sou digno quer dizer o quê? Não obstante, continuava chamando de pai o seu pai. Gente, isso aqui é lindo demais. Pessoal que está aí, Robert, evangelista Robert, Rosa Rodrigues, meu amigo Jefferson, não sei se está por aí ainda, tá? A Crícia Soares também está por aí, Marinéia, Cláudia. Pessoal, olha que coisa linda, Marcelo está por aí. Gente, olha esse ponto 63. Ele diz assim, não sou digno, lembra disso? Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que coisa linda. O texto diz assim, historiadores falam assim, não obstante, continuava ele chamando de pai o seu pai. Está dando para você entender? Que na miséria em que ele estava, na situação em que ele está, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o Senhor daquela casa, da onde eu saí. Negativo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Por quê? Porque o meu estado não muda a paternidade ou o poder de paternidade do pai sobre mim. Olha isso, gente. O meu estado de miséria não muda o poder de autoridade, de paternidade do pai sobre mim. Ele reconhece isso. Sou miserável, sou pecador, não estou valendo nada. Mas ele continua chamando o pai de pai. Isso aqui é lindo demais, gente. A relação filial ainda persistia dentro dele, embora não fizesse nenhuma reivindicação neste particular. Ou seja, o que ele diz? Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados, ou de um dos seus jornaleiros. Ele não está querendo ser tratado como filho, por mais que ele reconheça que é filho e que o pai dele é pai. Mas ele não está buscando aqui, vou voltar porque ele é meu pai, ele precisa me reconhecer como filho. Negativo. Ele reconhece aonde chegou e a culpa é dele, onde ele está, ele reconhece isso. Então ele volta chamando o pai de pai, mas querendo se trabalhar como servo. Olha isso, gente. Olha isso. Então não é presunção dele. Aqui é reconhecimento. É humildade. Irmão, isso aqui é arrependimento. Isso aqui é caráter. Isso aqui é ser homem de verdade. Por quê? Porque homem não é você simplesmente fazer uma coisa errada e esconder. Homem é você chegar, chamar e falar realmente quem foi. Esse negócio de você fazer uma coisa e não querer que bote o teu nome, não fala para fulana que fui eu que falei, não. Não, meu amigo, não precisa falar, não, fala que fui eu que falei, não, meu irmão. Não, fala que fui eu que falei, sim. Estava falando mal de você lá naquele dia e eu não gostei e vim aqui e te contei. Se você for lá falar com ele, fala que fui eu. Que é isso? Papel de homem. Quem errou? Quem errou fui eu. Quem pecou fui eu. Quem caiu fui eu. Quem fez fui eu. Esse é o papel. Entendeu? Ele está indo reconhecendo os seus erros e também não está indo reivindicar direito de filho. Olha que coisa linda, gente, dessa parábola. Tá? Olha isso. Ponto 64, e a gente já está correndo aqui para finalizar essa fase de hoje. Amanhã eu vou estar aqui com vocês novamente. Olha aí, ponto 64. Havendo uma profunda alteração nas atitudes e disposição do indivíduo, ele conquistou um lugar de volta à mesa. Vou repetir. Havendo uma profunda alteração nas atitudes, ou seja, primeiro, mudou as atitudes. Segundo, disposição do indivíduo. Ele muda e tem disposição para o que vai fazer. Olha que coisa forte. E ele conquistou, sendo assim, ele conquistou um lugar de volta à mesa. Está dando para entender que tem pessoas que não conseguiu ter de volta aquilo que perdeu, o lugar que perdeu. Por quê, Carlos? Por falta de humildade, por falta de reconhecimento, por falta de disposição, por falta de mudança de atitude, por falta de caráter para chegar e confessar o erro que cometeu.
mas está culpando os outros. Foi ela, foi ele, foi fulano, não fui eu não. Então por isso não conseguiu conquistar ele no lugar que perdeu. Porque quem realmente cai em si, reconhece que pecou, se arrepende, ele consegue de volta o lugar na mesa que ele perdeu. O filho pródigo. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Vou encerrar daqui alguns minutos já. Tá? Gente, essa parábola não dá vontade de parar de falar dela. Não dá vontade de parar. Dá vontade de ficar falando dela aqui direto. Meu Deus do céu, muito forte. Ponto 65. Gente, eu vou só até os 60, até os 70, tá? Estou no 65, vou só falar mais 5 pontos e encerro com vocês. Por hoje. Amanhã eu estou aqui de novo, sexta-feira eu estou aqui. Não, sexta-feira eu vou pregar. Então eu estou aqui no sábado. Então vamos lá. Seu pai o avistou de longe. Olha que coisa linda. Lembra quando ele levantou e foi ter com o pai? E a Bíblia diz: e o pai dele, o pai do menino, o avistou de longe. Nessa parte, olha que coisa interessante que diz o ponto de número 65. Nesta parábola, é notável que o pai reconheceu seu filho. Olha isso, gente. Ainda distante, a despeito da sua desfiguração. Ou seja, independente da sua desfiguração, o pai reconheceu seu filho. A despeito dos trapos que o filho estava vestindo, a despeito da sua condição emaciada que o filho estava, da sua cabeça baixa, totalmente envergonhado e de lágrimas a escorrer pelo rosto. Mesmo assim, o pai conhece o filho que gerou. Olha isso, gente. Olha isso. Estou lindo com o meu pastor. Paz perfeita. Deus abençoe cada vez mais. Gente, olha esse ponto 65. Vou repetir de novo. Nesta parábola é notável que o pai reconheceu o filho, ainda à distância. Gente, isso aqui é longe. Isso aqui é lindo demais. Porque o pai olha de longe, o pai vê. O pai reconhece, sabe quem é. O pai entrou dentro da Anitta Show para me buscar e me reconheceu lá dentro. Eita, eu estava longe da casa do pai. E ele reconheceu quem eu era. Meu Deus, isso é muito forte. Muito forte. Olha isso. Mesmo de longe, o pai reconheceu seu filho. Ainda distante. A despeito da sua desfiguração. Ou seja, independente da sua desfiguração, dos trapos que ele estava vestindo, da sua condição emaciada, da sua imundícia, que ele estava um trapo, ele estava uma miséria, da sua abjeção, da sua cabeça baixa, vindo de magrelo, cabeça baixa, meu irmão, humilhado, vestindo roupas velhas, totalmente envergonhado e com lágrimas no rosto. Mesmo assim, o pai conhece o filho que gerou. Para, que isso? Glória a Deus! Por que é que Jesus vai buscar um morador de rua, gente? Aqueles que ficam lá na Cracolândia, aquelas prostitutas, aqueles homens que botam silicone no peito, veste sainha, bota silicone no glúteo, bota um salto desse tamanho, bota uma bolsinha do lado, bota cabelo, passa maquiagem, fica na rua lá, e de repente, do nada, você vê ele dentro da igreja. Por quê? Porque o pai olha e diz assim: você pode ter colocado silicone, você pode estar de salto alto, pode ter se maquiado, você pode até se falar fininho, você pode até ter colocado cabelo aí, feito o cabelo crescer, dando uma de mulher, pode até ter mudado a tua identidade, mas tem uma coisa: o quê? Eu sei o filho que eu gerei. Olha isso, gente. Que isso? Você pode estar onde estiver. Rapaz, eu não sei se aqui tem. Nós estamos aqui, chegamos a 15 pessoas na live. Eu não sei se aqui tem alguém que bebia, que fumava, que cheirava, que estava na barraca, que bebia cachaça, que se prostituía, que fumava, cheirava cocaína, fumava maconha, que batia tambor, que fazia pacto com o diabo. Não sei se aqui tem, gente. Pessoas que iam para casa de prostituição, ou mulheres que se prostituíam. Eu não sei se aqui tem. Mas tem uma coisa: independente de você estava na barraca, se você estava na maconha, se você estava na cocaína, se você estava na casa de prostituição, se você estava no Imbanda, no Quimbanda, independente de onde você estava, o que? Você só está aqui agora nessa live, salvo, lavado e remido pelo Pai, pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o Pai reconhece o Filho que gerou. Pega isso, gente. O pai olhou para você e disse: o quê? Tu pode estar na barraca, mas eu sei o filho que eu gerei.
Tu pode estar perdido, mas eu sei o filho que eu gerei. Tu pode estar vindo de cabeça baixa, com lágrima no rosto, com roupa velha, cabisbaixo, pobre, miserável, mas de longe eu te conheço. Por quê? Porque eu sei o filho que eu gerei, rapaz. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é motivo para a gente dar glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra como essa, rapaz, o Pai sabe quem você é. Oh, glória ao nome de Jesus. Isso é muito forte. Independente do teu estado, o Pai reconhece o filho que gerou. Glória ao nome de Jesus. Isso é muito forte. Ponto de número 66. Gente, glória a Deus. Ponto de número 66. Segundo a gramática grega indica, o pai beijava o seu filho repetida e fervorosamente. Várias vezes e fervorosamente, tá? Segundo a gramática grega indica, o pai beijava o filho várias vezes, repetidamente e também fervorosamente. Olha isso, gente, dá para você entender? O pai pegou o filho, o pai abraçou o filho. Aqui, se tem alguém aqui que ainda é das antigas como eu, né, que ainda dá bênção pai, pega o pai, segura a mão do pai, diz bênção pai, pega a avó, diz bênção avó, dá beijo no rosto do pai, né, das antigas. Gente, isso aqui é lindo demais. Aqui é lindo demais. Ó, aqui a irmã Mariné disse, eu também, o pai me resgatou. Daí tá show. Olha aí, ó, após uma vida de fracasso, não é isso? Conheci todos os shows também. Aí, verdade. Uma vida de fracasso, conheci todos os shows também, mas Deus me resgatou, pois tinha uma promessa para cumprir em minha vida. Maravilha. Gente, estou com dificuldade para ler porque está longe aqui do celular, tá? Mas aí, ó, Mariné contando o testemunho dela aí também. Coisa linda, gente. Deus faz assim. E o texto está dizendo que o pai pegava o filho e beijava. Parece que a gente vê, né, o pai, quando a gente levanta a mão para o céu assim na igreja, dizendo, Deus, eu quero voltar para casa. Aí o pai pega a gente, abraçou e beijou, e deixou a gente hoje dentro da casa, dizendo, você é meu filho. Gente, isso aqui é lindo demais. Ponto de número 67. Falta só 3 pontos e eu encerro aqui. O pai ficava todos, olha isso, segundo historiadores, o pai ficava todos os dias a vigiar no começo da estrada ou no início da sua fazenda ou residência, o retorno do filho perdido. O que é isso? O pai sabia que o filho ia voltar para casa. Historiadores dizem que esse pai sai e vai para o meio do caminho e ficava em pé, olhando para o caminho, olhava para o caminho, olhava, e alguém passava e perguntava, está fazendo o que aí? Ele dizendo, estou esperando meu filho, que a qualquer hora vai apontar ali. O que é isso? Ele já está voltando. Ó, que forte, gente. Quando era isso, ele está em pé na porteira da fazenda, uma conjectura, está aqui, ele em pé na porteira da fazenda, e os servos dele perguntando, Senhor, o que o senhor faz aí? E ele dizendo, estou esperando meu filho voltar para casa. Que isso, gente. Isso é lindo demais, meu pai do céu. Quando cansava, sentava na varanda, balançando aquela cadeirazinha de balanço. Ó, isso é só uma conjectura, tá, gente? Tá? A Bíblia não fala nada disso, é só uma conjectura. E pensando, ó, meu filho está voltando, meu filho está voltando. Que isso, gente, que isso. Meu pai, isso é muito forte. Estou encerrando já, 2 pontos eu encerro por hoje. Ele guardava o seu filho. Ele aguardava o seu filho, o qual evidentemente era o hábito de longos e longos anos. Ou seja, ele não aguardou um dia, não foi um mês, não foi um ano. Ele aguardou anos seu filho voltar para casa. Historiadores dizem que isso leva tempo, leva anos, e ele está aguardando o seu filho voltar. Por quê, Carlos? Porque o pai não desiste dos seus filhos. Se tem alguém aqui desviado da presença do Senhor, receba essa palavra. O pai não desiste dos seus filhos. E é por isso que o pai aguarda 1 ano, 2 anos. Aí você vai perguntar, por que eu estou vivo ainda se eu estou
longe do pai, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, o pai está dizendo, é porque eu não desisto de você. Você só está vivo ainda porque eu não desisto de você. Então, por isso eu estou te aguardando. Olha que coisa linda, gente. Gente, compartilha essa live com alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra. Ou se não, marca alguém aí que precisa ouvir essa palavra. Ponto de número 69, e eu encerro aqui por hoje, e amanhã eu volto a falar no ponto de número 70, tá? Ponto de número 69, diz assim: a visão do filho, maltrapilho, imediatamente acendeu uma grande compaixão no coração do pai. Olha que coisa linda. A visão do filho maltrapilho imediatamente acendeu uma grande compaixão no coração do pai. Desligo aqui meu tablet. Gente, olha que coisa extraordinária. O pai, ao invés de olhar para o filho e sentir nojo, culpar ele pelo que ele fez, você que está aí porque você mereceu, você que fez isso aí, a culpa é sua. Você está aí porque você mereceu. Tenho nojo de você, o estado que você está, rapaz. Está fedendo a porco. Todo largado, rapaz. Negativo. A Bíblia diz que quando o pai olhou para o estado do filho, os historiadores dizem que acendeu no coração do pai o amor pelo filho, a compaixão pelo filho, a misericórdia pelo filho. Olha isso, gente. Era Deus olhando para a gente, vindo, trocando pernas da barraca, andando, cambaleando, trocando perna, chapado de cachaça na veia. Os homens que estão aqui na live, abraçados com aquela mulher feia na porta da barraca. Jesus, sangue de Jesus tem poder. E achando que estava abafando. Aí o pai olhava e dizia: rapaz, eu amo muito meu filho mesmo. O quê? Quando ele olhava para a gente assim, cada dia que passava acendia mais uma chama do amor, da compaixão, da graça, da misericórdia sobre nossa vida. Hein, gente? Que coisa linda. Deus é bom demais, né, gente? Deus é bom demais. Deus é bom demais. Nós só estamos de pé porque o coração do Pai arde de amor pela nossa vida. Nós só estamos de pé porque o coração do Pai arde de amor pela nossa vida. Tá? Guarda essa palavra no teu coração. Eu encerro aqui essa live de hoje. Amanhã a gente volta no ponto de número 70 e vamos seguindo até o ponto de número 151. São 151 pontos para a gente falar dentro da parábola do filho pródigo. Eu estou no ponto de número 70 amanhã. Então vamos, que ainda tem muita coisa para a gente ouvir e aprender juntos aqui na palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Sou grato a Deus pela sua infinita misericórdia. É verdade, irmã Cláudia, é verdade. A infinita misericórdia de Deus foi o que nos trouxe até aqui. Gente, Deus abençoe a tua vida, tá bom? Deus abençoe você. Que você tenha uma noite de paz, que você tenha uma noite abençoada, que Deus venha te dar uma noite de tranquilidade, que você venha deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquilamente, que a sua mente venha descansar em Deus, que a sua alma tenha paz no Senhor Jesus, que hoje seja uma noite de bênção sobre a tua vida. Deus abençoe tua família, Deus abençoe tua esposa, Deus abençoe teu esposo, Deus abençoe teus filhos, Deus abençoe seus pais, Deus abençoe a igreja que você congrega, que Deus abra a porta de emprego para os desempregados, que Deus venha sustentar aqueles que estão empregados com a porta aberta, que Deus venha abençoar os micros empreendedores, que Deus venha prosperar o teu povo, que Deus venha abençoar você, que Deus venha promover cura sobre você que está enfermo, que haja cura de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe cada vez mais e mais, tá, meus irmãos? Boa noite para vocês, Deus continue abençoando vocês, tá bom? Marinéia, dá um beijão no povão de Tanguá aí por mim. Vocês são bênção. Dá abração na pastora. Vocês são tops, tá? Vocês são bênção demais, tá? Anderson Antunes, Deus abençoe, tá? Nossa irmã que estão aí, irmã Cláudia, Deus abençoe. Pastor Lincoln, Deus abençoe. Evangelista Robert, Deus abençoe, tá? Rafael Rosa, meu pastor, meu mestre, Deus abençoe tua vida também. Tá? Cada vez mais e mais, Deus continue te abençoando, meu amigo,
tá? Valdeci, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Gente, Deus abençoe. Você que está na live aí, deixa um comentário aí para que eu possa aqui também estar mencionando o seu nome aqui e estar te agradecendo por você ainda estar comigo aqui nessa live de hoje, tá bom? Deus abençoe a tua família, Deus abençoe. Que seja uma semana de bênção aí, que amanhã você venha acordar com boas notícias da parte de Deus para a tua vida. Não se esqueça de orar por mim, tá? Ore pela minha vida, inclusive ore pela minha vista. Que eu tapando aqui, ó, não consigo nem ler o comentário de vocês. Só para você ter uma ideia, minha vista do lado direito está horrível. Então, me ajude em oração aí também. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês continuem sendo bênção do jeito que vocês são. Gente, fiquem na paz. Um abração. Amanhã não perca, tá? Ponto de número 70. Não perca. Tem coisa linda. Carlos, ponto de número 70, você vai falar sobre o que amanhã? Só para colocar. Só para colocar água na tua boca, o ponto de número 70 amanhã, olha isso. O pai correu ao encontro do seu filho, ignorando a indignidade oriental comum e o caminhar lento próprio aos homens da sua idade e do seu porte financeiro. Carlos, o que é isso? Não entendi. Você vai entender amanhã. Por que o pai não poderia correr? Por que o pai correu? Mas não poderia correr. Por que ele não podia correr? Você vai entender amanhã. Mas o pai correu. Sou de Rio Bonito, da igreja do pastor Carleci. Ô, meu pastor, Deus abençoe. Cada vez mais e mais, tá? Dá um abração no pastor Carleci, dá um abração no pastor Vanderlei também, tá? Dá um abração de todo mundo aí. Pessoal top demais, lá da Mangueira, né? Vocês são bênção aí, vocês são top. Amo estar com vocês. Estou com saudade de vocês. Vou marcar mais. Estou com vocês em março, no sítio. Estou em março com vocês no sítio, tá? Aí em Rio Bonito, vai ser top demais. Esse retiro aí vai ser bênção, tá? Gente, Deus abençoe. Não perca amanhã. Amanhã você vai saber. O pai correu, mas não poderia ter corrido. Por que o pai não poderia correr? Por quê? Mas por que ele correu? Se ele não podia correr? E por que ele não podia correr? Você vai entender tudo isso amanhã. Vem comigo e vamos estudar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Boa noite. E eu estou encerrando aqui. Mariné, fica na paz. Dá um abração em todo mundo aí. Paz, gente.